Boa tarde, bom dia para todas as pessoas que estão vendo que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catolani Zamboni Kikebus, e hoje vamos continuar falando sobre o tema da semana passada, que foi sobre a abolição do Ceará, mas especificamente as greves dos jangadeiros. Na semana passada falei um pouquinho sobre o movimento abolicionista no Ceará, culminando aí na primeira greve dos jangadeiros. E hoje vou falar sobre a segunda greve. Para quem não sabe, o objetivo dessas lives feitas no Instagram, que serão publicadas depois no meu canal do YouTube Papo com Grilo e no meu Facebook, tem como objetivo principal falar justamente sobre a história do Brasil, contextualizada na história da capoeira. E a história da capoeira, ela é contada pelas músicas de capoeira. Por quê? Porque a capoeira é uma prática afro-brasileira. E sendo uma prática afro-brasileira, ela tem uma visão de mundo africana, ela tem uma pedagogia africana, né, ou no mínimo afro-descendente. E nesse sentido, existem vários elementos que são parte, que constituem a educação tradicional africana e que são importados ou mantidos nas práticas afro-brasileiras. E dentre elas está o uso justamente de músicas, né? Então a música ela tem múltiplas funções dentro da capoeira. Uma dessas funções é justamente contar a história da prática brasileira, né? E a gente tem, dentre o grande repertório musical da capoeira, uma música que fala justamente sobre o Dragão do Mar, que é uma música do... esqueci se ele é mestre ou era formando, não lembro, mas eu sei que é do Pupunha lá da capoeira. Pelo menos da última vez que eu fui conferir, a música era dele, né? E é justamente essa música aqui que eu vou trazer para vocês, e aí a gente vai construir conversando sobre essa música. Agora calma aí que a música é grande, eu tenho que coisar aqui o documento, que eu não tenho ela inteira de cor não. E balança a jangada é a maré, maré, quem balança a jangada é a maré. O lendário jangadeiro era o dragão do mar, lutou pela contra a escravidão no estado do Ceará. O que? Quem balança a jangada é a maré, maré, quem balança a jangada é a maré. Foi o Chico da Matilde, o José Napoleão, a greve dos jangadeiros precedeu a abolição. O que? Quem balança a jangada é a maré, maré, quem balança a jangada é a maré. Partindo do Ceará para o Rio de Janeiro, a jangada liberdade atrelada navio negrito. O que? Quem balança a jangada é a maré, maré, quem balança a jangada é a maré. A gingado capoeira tem que ter o balançar, mandinga na hora de variar. O que balança a jangada é a maré, maré, quem balança a jangada é a maré. O toque do berimbau balança o mandingueiro, o
Uma balança o jangadeiro que balança a jangada maré, que balança a jangada maré, a bordo de sua jangada, empurrada pelo vento, esses homens se arriscam em busca de seu sustento, e balança a jangada maré, maré, que balança a jangada maré. Então, gente, essa música ela conta aí a história da greve dos jangadeiros, né? Mais especificamente a parte que o Chico da Matilde, como era chamado na época, participou. Eu não vou mentir, não estava nem lembrando que hoje era sábado, mas então não sei exatamente em que parte que eu parei, mas não tem problema nenhum. Pra que relembrar para as pessoas que não viram o vídeo anterior, no dia 27 de janeiro de 1881 até o dia 30 de janeiro de 1881, a gente tem a primeira greve dos jangadeiros, em que organizada aí pelo Antônio José Napoleão, como líder dos jangadeiros, e o Pedro Arthur de Vasconcelos como intermediário para coordenar as ações com a Sociedade Cearense Libertadora. Agora eu esqueci o que era o SCL aqui que eu anotei, mas acho que era a Sociedade Cearense Libertadora. Acertei, Sociedade Cearense Libertadora. E, enfim, que é esse José Napoleão que a música fala, né? Foi o Chico da Matilde, José Napoleão, né? Esse é o José Napoleão da história. Agora, o que acontece? Dentro dessa luta abolicionista, no mesmo ano, em 31 de agosto de 1881, vai surgir a necessidade de fazer uma segunda greve. E aí é importante a gente entender o seguinte: na época, Fortaleza não tinha um porto. Então, para poder fazer fugiu aqui a palavra, já vou lembrar. Sim, para poder fazer o embarque e o desembarque das mercadorias dos navios, eles precisavam do trabalho dos jangadeiros. Eram os jangadeiros que iam nas jangadas buscar e trazer, né, buscar e levar as mercadorias, inclusive os escravos que estavam sendo vendidos, porque aí é importante lembrar que 1881 são 31 anos depois da Lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que proibiu o tráfico de escravos no Brasil. E a partir dessa época, já que não tinha mais como ficar trazendo africanos para suprir a mão de obra que estava sendo necessária, já que os escravos morriam aos montes, né? A média de vida era de 7 anos. E dependendo de qual fosse a função, ia ser menos de 7 anos, tinha função inclusive que a média de vida era 1 ano só, né? Então, para suprir essa necessidade de mão de obra, onde ela estava sendo necessária, já que o povo morria aos montes, lá no Sudeste, começou-se a vender escravizados de outras regiões para mandar lá para lá, e o Ceará especialmente, já que estava aí na época, já que tinha ocorrido a seca dos 3 setes, né, que se eu não me engano é 1877, 78, 79, uma coisa assim. E, então, enfim, 2 anos a seca já tinha passado, mas é aquilo, né? Precisava ainda no momento de recuperação, enfim. Fato é que a Sociedade Cearense Libertadora vai sentir a necessidade de fazer uma segunda greve. E aí eles vão procurar o José Napoleão, que é um personagem apagado. E aí é lembrar, o José Napoleão era um ex-escravizado, ele sentia a escravidão na pele, e que aí tinha passado a trabalhar como jangadeiro. E ele é apagado, e isso leva a alguns questionamentos, né? Por que apagá-lo? Enquanto lembrar o Dragão do Mar, né? Uma das coisas mais óbvias que a gente pode imaginar é justamente que é o fato de que ele era um ex-escravo.
e que existe no Brasil uma necessidade de dizer que a escravidão ela acabou não pelo esforço dos escravos, mas pelo esforço de uma classe branca da elite que se apiedou da situação e achou que aquilo não estava certo e lutou em prol dos escravos. A gente tem essa necessidade de dizer que foi isso que aconteceu e que todo mundo aqui finge que acredita nisso quando não está acreditando mesmo. Então assim, apagar o José Napoleão tem a ver com isso. Pelo menos eu acredito que tenha. Isso é uma coisa que está em debate. Mas um outro fator que leva ao apagamento do José Napoleão em prol do Dragão do Mar, apesar do José Napoleão ter participado das duas e o Dragão do Mar não, porque durante a primeira o Dragão do Mar estava embarcado num navio, é porque o José Napoleão, quando a Sociedade Cearense Libertadora chegou nele e falou que queria organizar uma segunda greve, o José Napoleão falou bem assim, não com essas palavras, mas falou bem assim: não tô interessado em me associar a vocês não, mas tem um cara que eu conheço que vai dar certo para o que vocês estão querendo. E aí ele apresentou o Dragão do Mar. Né? Isso acontece por quê? Porque a gente tem que lembrar do seguinte: a Sociedade Cearense Libertadora, sendo uma sociedade abolicionista do século XIX, é claro que ela era formada pelos políticos, pelos fazendeiros e pelos escravocratas. Então, o objetivo dela não era exatamente acabar com a escravidão por causas humanitárias. Muito pelo contrário, o objetivo dela, assim como da maior parte das sociedades abolicionistas que tem nessa época, é conseguir fazer a abolição sem perder o status quo. Que é disso que se trata todo o debate, toda a demora para conseguir fazer a abolição no Brasil. Por quê? Porque os donos de escravos, eles dominavam a população e se fizesse a abolição e todo mundo ficasse igual, como é que eles iriam continuar dominando e mandando e desmandando da forma como queriam? E essa aqui no final das contas é toda a questão. O José Napoleão, ele tinha consciência disso, todo mundo tinha consciência disso. É só nós, trouxa, que não temos consciência disso. Então, que fica acreditando que é porque o povo era bonzinho. A questão toda era essa, e o José Napoleão ele não queria se associar a essa gente, mas apresentou o Dragão do Mar, que era jangadeiro, que trabalhava lá com o mar desde pequeno. Então assim, eu não lembro se eu falei, eu acredito que eu não tenha falado da vida do Dragão do Mar, porque eu acho que eu botei aqui pra baixo, então não devo ter falado. Vou falar hoje. Não falei não, vou falar hoje. Então, gente, quem vai buscar o José Napoleão, no caso, foi o José do Amaral, né? Mas ele vai indicar o Chico da Matilde. E o Chico da Matilde era lá de Aracati, da região aí da Canoa Quebrada. E era filho do pescador Manuel do Nascimento, que também era filho de um pescador, e filho da Matilde Maria da Conceição, que era uma mulher rendeira. Só que o avô dele morreu no mar e o pai morreu no Rio Amazonas. Estava fazendo uma viagem e acabou morrendo no Amazonas quando o Dragão do Mar ainda era pequeno. A Matilde, quando a Matilde vai começar a trabalhar fazendo renda, só que ela não vai ter condição de sustentar o filho e vai decidir fazer como muita gente fazia na época, que era entregar para um juiz que estava querendo alguém para trabalhar num regime que se a gente for olhar ao pé da letra, é um regime de escravidão, mas enfim, que não ia ser escravo, né? Ele ia só trabalhar lá em troca de abrigo, de comida, e o juiz ia dizer que não, estou dando todas as condições que ele precisa, né? E ia passar a vida inteira sendo servente desse juiz até o dia que o juiz decidisse que já estava bom e mandava embora, né? Que era isso que o povo fazia. Só que aí a Matilde vai ficar sabendo que o juiz estava unido a uma meretriz,
E aí ela vai dizer, sou preta, mas não tenho filho para servir uma quenga. Né? E aí ela não vai entregar o filho dela para o juiz, coisa nenhuma. E vão dizer para ela, ó Matilde, eu de você ir embora da cidade. Só que ela não vai ter condição de ir embora, então ela vai entregar lá o filho dela para uma embarcação chamada Tubarão, e ele vai ficar trabalhando lá como garoto de recados. Vai passar muito mal na primeira vez que estava lá no mar, mas vai acabar se acostumando e vai ficar trabalhando em embarcações e tudo. Depois ele vai virar um jangadeiro, vai conhecer um monte de gente, inclusive o João Cordeiro, que é o primeiro presidente da Sociedade Cearense Libertadora, aí durante justamente a seca dos 3 sets. Então assim, ele já era envolvido com essa sociedade e tudo. Aí o Chico da Matilde vai fazer a segunda greve, vai organizar a segunda greve, e a repercussão dessa greve vai ser gigantesca. Tanto é que o José Doutor Patrocínio lá no Rio de Janeiro vai ficar sabendo e vai chamar o Chico da Matilde de o Dragão do Mar. E em 1º de janeiro de 1883, os últimos 116 escravos da vila de Acarape vão ser alforriados com a presença do José do Patrocínio. E aí ela vai mudar de nome para a cidade de Redenção, ou por ser a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão. Aí, é claro, 116 escravos não é exatamente muita coisa, né? Mas a gente está falando de 116 pessoas, né? Para começo de conversa. E para terminar a conversa, a gente está falando dos primeiros passos para se fazer uma abolição geral. E isso é um detalhe muito importante, porque quando a gente vai olhar a quantidade de pessoas que tinha no Ceará que estavam na condição de escravidão, a gente vai ver que a porcentagem era tipo de 2%, que é irrisório. E esses 2% são milhares, é mais de 1.000 pessoas. Eu falei no vídeo passado quantas são, é só você ir lá ver. Boa noite, Luna. Então assim, mas isso não muda o fato de que todo esse movimento abolicionista, como foi para o caso do Amazonas, que vai acontecer depois, como foi o caso do Rio Grande do Sul. Diz aí qual que é o seu apelido, porque ó, tá escrito aí Luna Sofia 109, então inclusive se eu te conheço eu nem tô sabendo, que a foto além de tudo é pequena. Então assim, gente, o que eu tava falando? Sim, tudo, eu sou, claro, eu sou o grilo falante. E aí, já vou lembrar aqui o que eu tava falando. Beleza, onça, né? Sim, o que eu tava falando? Eu vou lembrar aqui, onça, calma aí. Sim, como aconteceu lá no Amazonas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como aconteceu em todos os lugares do Brasil, essa abolição que teve foi feita de uma maneira que as pessoas iriam continuar sendo dependentes dos antigos senhores delas, que iam continuar tendo que servir, iam continuar tendo que passar necessidade, inclusive iam continuar apanhando e tendo que engolir tudo o que mandassem para ela, porque ela não tinha condições de viver sozinha. Foi isso que foi feito no Ceará, foi isso que foi feito no Amazonas, foi isso que foi feito em todos os lugares do Brasil, inclusive com o povo, obrigado, onça, inclusive com o povo tendo que dar seus filhos para ricos criarem no lugar, criarem para serem empregados a vida toda, como ia ser o caso do Dragão do Mar, né, porque não tinham condições de sustentar. Então assim, gente, mas é um primeiro passo. Em 25 de março de 1884, já vários municípios do Ceará inteiro vão ter abolido a escravidão, inclusive Fortaleza, e a abolição vai ser abolida. A abolição vai ser abolida, é difícil. A escravidão vai ser abolida do Ceará e vai ser o primeiro estado do Brasil a abolir a escravidão. E aí é que então tem toda essa história que contou que o lendário jangadeiro era o Dragão do Mar, que lutou contra a escravidão no estado do Ceará, né? E aí que a greve dos jangadeiros precedeu a abolição pelo Chico da Matilde e pelo José Napoleão. E aí a gente entra na parte seguinte. Tem sim, o nome do canal é Papo com Grilo, pode ir lá procurar que vai achar. Tem um monte de vídeo já
lá, sobre um monte de coisa, tudo assim que você imaginar que é do século XIX ou antes dele já tá lá. E aí, assim, o que vai acontecer? Os jangadeiros do Ceará vão ser convidados para irem lá para o Rio de Janeiro, para se apresentarem, para serem homenageados. E aí 3 jangadeiros vão ir: o Dragão do Mar, que não podia deixar de estar, o Francisco José de Alcântara e o José Félix Pereira. Não se sabe muito sobre esses dois. Vou seguir sim, pode deixar. Não se sabe muito sobre esses dois, mas fato é que deviam ser jangadeiros que participaram dessa greve. E eles 3 vão partir lá do Ceará para o Rio de Janeiro, dentro de um antigo navio negreiro que inclusive foi impedido de embarcar no Ceará em 1881. E aí o que eu acho melhor de tudo são os nomes, porque o nome do navio negreiro, o nome do navio tumbeiro, porque era um navio tumba, já que dezenas de pessoas morriam nessas viagens. O nome dele era Espírito Santo. Tem como ser uma piada assim mais escrota do que essa, gente? Falando bem sério, como é que a pessoa pode ter cara de pau de dar o nome do navio negreiro dela de Espírito Santo? Mas até aí é aquilo, né? Eu particularmente vi um vídeo um dia desses de um cara que estava falando o seguinte, que entre ver um bandista vestindo branco e com uma vela na rua à meia-noite, tá tudo certo, tá tranquilo a pessoa. Em compensação, ver um católico vestido de branco com uma vela, né, não é muito seguro não, até porque esse povo é o povo da Ku Klux Klan, que não sei o que estão fazendo, que existe até hoje essa organização. Então assim, gente, é aquilo, né, são católicos. Então, eles vão partir nesse navio negreiro, e atrelada a esse navio negreiro vai estar uma jangada do Dragão do Mar, que é a Jangada Liberdade. Eles vão ir lá para o Rio de Janeiro, vão vão lá ser homenageados, coisa e tal, mas se eu não me engano, o Dom Pedro II não vai participar disso, porque enfim, ele podia até ser abolicionista, mas não podia parecer tão abolicionista assim, já que o governo dele, como eu vou falar mais pra frente, acho que a partir do próximo vídeo, estava todo na mão dos escravocratas, o que manteve ele no poder, assim como o que manteve o Império de 1822 até 1889 foi a mão dos escravocratas. Então eles não vão participar. Beleza, onça, boa noite, valeu aí. A jangada vai enfim acabar sendo doada para o Museu Nacional lá do Rio de Janeiro. Ela não vai ser queimada no incêndio que teve, porque todo mundo sabe que o Museu Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo, né? Isso não é segredo para ninguém, todo mundo sabe que o negócio foi destruído, e todo mundo sabe que isso foi por... Me fugiu aqui a palavra, como é que era a palavra para falta de zelo? Por causa de descaso. Afinal de contas, o museu pedia aí doações e mais doações, porque não tinha condições. E é claro que o incêndio ia acontecer e ainda os bombeiros levaram um tempão para chegar lá, né? Mas a jangada do Dragão do Mar vai escapar desse incêndio porque ela foi transferida para o Museu da Marinha. Aí lá, se você for no Museu da Marinha hoje, você não vai encontrar a jangada lá. Por quê? De duas uma. Ou ela foi queimada, ou ela foi desmontada. No fim das contas, ninguém sabe o que enfim levou essa jangada. Só sabe que ela foi destruída porque a gente está no país que adora destruir a própria história. Então assim... Mas lá em Fortaleza, imagino que no Museu do Dragão do Mar, eu já fui lá algumas vezes, mas eu não me recordo não, já fui em muitos lugares, eu não vou recordar de tudo que eu vi nesses lugares, mas eu sei que no Museu de Fortaleza tem uma réplica da jangada, porque é só isso que nos sobrou. E enfim, e para provar para vocês que essa greve, ela tem uma importância nacional, o Bernardo Dias de Souza e o Antônio Faustino de Oliveira, que eram dois catraieiros, dois trabalhadores do porto, e abolicionistas, porque a abolição foi feita pelas pessoas comuns. Se dependesse dessa classe rica, miserável, a gente era escravo até hoje.
eles pegaram e fecharam os portos lá de Manaus para carga e descarga de escravizados no ano de 1884, inspirados pelos jangadeiros do Ceará. E se você não sabe, se você não se lembra, 1884 é justamente o ano da abolição do Amazonas. Né? Então esse evento tem um impacto nacional, embora ele só seja conhecido basicamente no Ceará. Então, gente, do resto, a música ela aqui vai ser mais poética, vai ser dessa construção da capoeira com o mar, com a jangada, como não podia deixar de ser, até porque é uma música de capoeira. Oi, Melissa. Então é por isso que fala que a ginga do capoeira tem que ter um balançar, mandinga na hora de vadiar, porque o toque do birimbau balança o mandingueiro e o mar balança o jangadeiro. E a bordo de sua jangada, empurradas pelo vento, esses homens se arriscam em busca de seu sustento, porque é uma profissão perigosa. Inclusive o avô do dragão do mar morreu no mar, né? E com toda essa construção poética, no final das contas, não é só uma construção poética, tem uma parte filosófica aí, e tem, inclusive, uma conexão óbvia. Capoeira, desde sempre, é praticada pelos mais pobres. Então é claro que tem um capoeira que é jangadeiro, é claro que tem um monte de capoeira que trabalha em porto, tem um monte de capoeira que se arrisca aí no mar. Inclusive no final do século XIX, início do século XX, a gente tem o registro de um capoeira lá da Bahia, que o apelido dele era Lamite, porque ele pescava usando bombas. Ele botava bomba no mar para a bomba explodir e assustar os peixes. Então daí o nome dele, Lamite, de dinamite, né? Então, gente, o vídeo de hoje foi principalmente sobre isso, né? E próxima semana a gente continua aí falando sobre o movimento abolicionista. Se eu não me engano, aí eu vou falar sobre a abolição pela Lei Áurea mesmo, já que as abolições que ocorreram depois da do Ceará, eu já falei para ninguém aqui ficar... Pelo menos ninguém que for ver esse vídeo aqui, tendo visto os outros, ficar caindo na história de que o povo aboliu a escravidão no Ceará porque era gente de coração bom, né? E próxima semana, então, a gente conversa sobre a Lei Áurea, a menos que eu decida mudar de ideia, mas enfim, a gente conversa a próxima semana. Até lá, então, por hoje é só. E esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube, dentro assim de uns 15 minutos. O canal é Papo com Grilo. Agradeço a todo mundo que for lá curtir, compartilhar e comentar.